Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vindo e bem-vinda a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título A Realidade Bíblica do Pecado. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O texto base da lição está na Carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 9 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Venenos de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesta lição, conheceremos o conceito do termo pecado, no item número 1. No item número 2, identificaremos a origem do pecado. No item número 3 da lição, veremos quais são as consequências do pecado. E finalizando o nosso estudo, conheceremos a necessidade de salvação da humanidade. Esta é a introdução da lição de número 3. Item número 1, conceito do termo pecado. Nesta lição, conheceremos o conceito do termo pecado. E nesse sentido, para Champlain, 2011, o pecado pode ser definido como o erro de um alvo, um fracasso em não alcançar um padrão de conduta moral e espiritual segundo um padrão divino conhecido. O pecado é o desvio de uma conduta moral e espiritual a partir do que Deus considera ser uma pessoa ideal em seu caráter, tendo como exemplo padrão a pessoa de Jesus Cristo. O pecado é a rebelião do ser humano em sua alma contra Deus e sua palavra, através de atos e ações impiedosas, bem como a condição de um estado permanente de oposição a Deus. Já o conceito do termo pecado, segundo Erickson, 1997, o pecado é um ato, pensamento ou inclinação interior da alma, de natureza ativa ou passiva, contra a lei de Deus. O pecado é uma rebelião e desobediência contra Deus. O pecado é uma deformação ou distorção do caráter de um ser humano feito à imagem de Deus. O pecado é o descumprimento dos padrões e valores de Deus, exarados em sua palavra, a Bíblia Sagrada. O pecado é o desalojar Deus do seu ser, isto é, do seu coração, e colocar algo ou alguém em seu lugar. Para a Bíblia, ou seja, um conceito bíblico do termo pecado, biblicamente nós podemos definir o pecado como a transgressão da lei, ou seja, é a transgressão dos princípios e valores da palavra de Deus. E nesse sentido, é na primeira carta ao João, melhor dizendo, capítulo de número 3, versículo 4, que está este conceito do pecado como a transgressão da lei. De acordo com a Bíblia, de forma pragmática, o pecado ele é tipificado também pela concupiscência da carne, isto é, o desejo de desfrutar coisas com satisfação indevida,
O pecado também é tipificado pela concupiscência dos olhos, isto é, o desejo de obter coisas de forma a acumular riquezas licitamente e ilicitamente, melhor dizendo, e a soberba da vida, o desejo de fazer coisas degenerativas ao ser humano. Isto está escrito na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Vamos então fazer uma leitura deste texto. Primeira carta de João, capítulo de número 2, versículos 15 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aleluia. A origem do pecado. A Bíblia revela que, universalmente, o pecado se originou a partir de um anjo de luz, chamado Lúcifer, melhor dizendo, que colocou em seu coração o desejo de ser igual a Deus, ou seja, tomar o lugar de Deus como soberano de todo o universo. Lúcifer se rebelou contra Deus e promoveu uma rebelião de 1/3 dos anjos criados pelo Senhor, em oposição a Deus, Criador do universo. Satanás, Lúcifer, foi expulso do céu conjuntamente com os anjos rebeldes e foram todos lançados para habitar na terra. No livro de Isaías, no capítulo de número 14, livro de Isaías, capítulo 14, versículo de número 12 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Isaías, capítulo de número 14, versículo 12 ao 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Mas foi no jardim do Éden, por influência e engano de Satanás, que o primeiro casal, Adão e Eva, cometeu o pecado da desobediência ao Senhor, na seguinte sequência dos fatos. A descrição da queda do homem em desgraça é relatado sucintamente, etapa por etapa, em Gênesis, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo de número 12. Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao 12. Nós não vamos fazer a leitura deste texto base para as etapas da queda do homem, mas vamos explicar etapa por etapa e mencionar quais versículos se referem a cada etapa. A primeira etapa foi o sedutor e a sedução. Satanás, de forma sagaz, se apresenta também de forma sedutora a Eva, a mãe de toda a humanidade. E esta apresentação se dá com o seu instrumento mais eficaz de enganação, a palavra mentirosa, contrapondo a ordenança do Senhor Deus. O maligno
conhecendo então a natureza humana, pois esteve presente na criação do homem, explora 3 áreas frágeis desta natureza humana para ludibriar, enganar Eva, as quais podemos mencionar. Primeiro, o diabo induz a mulher a ser soberba, a cobiçar o poder, a autossuficiência, o desejo de ser igual a Deus. Isto está no versículo de número 5. Satanás também, neste encontro com Eva no Jardim do Éden, aguça pela palavra proferida o desejo carnal de Eva, ou seja, os seus desejos carnais, tipificados neste caso pelo comer, pela fome. Lúcifer, o maligno, e incita pela palavra falada a Eva a satisfação de seus olhos. Isto está no versículo 6, parte B. Portanto, Satanás induz de forma enganosa a mulher a desobedecer ao Senhor, para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A infração da ordem divina. Eva caiu na tentação armada pelo diabo e, em ato sumário, comeu do fruto da árvore do bem e do mal, que havia sido proibida por Deus de comê-la. Convenceu então a Adão, seu marido, a também comer do fruto proibido. E pelas mesmas razões, Adão também pecou e desnudos ficaram, ou seja, Adão também pecou e desnudos ficaram da graça do Senhor. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículos 6 ao 7. Adão e Eva perceberam então que as suas respectivas nudez, tipificando então a indecência moral do caráter humano, sob todos os aspectos, ou seja, o estado anterior de inocência, passa a ser imoral, deturpando então todos os conceitos puros de Deus para o homem. Quando desobedeceram a Deus, Adão e Eva instantaneamente morreram espiritualmente e atingiram a degradação moral de caráter, acusados pelas suas próprias consciências, e então remediaram este estado de morte espiritual com vestes de folhas de figueiras, tipificando uma ineficiente religiosidade de purificação. Ora, logo após a etapa do sedutor e da sedução, a etapa da infração da ordem divina, vem então o inquérito divino. Isto é, o Senhor, em sua perfeita e absoluta onisciência, já sabendo da maldita desobediência de Adão e Eva, busca conversar com eles no jardim, na viração do dia, e percebe que eles estavam escondidos detrás das árvores em estado de degradação moral e com sentimento de medo, coisas que não existiam no paraíso. E agora mancharam esta relação e comunhão com Deus. O Senhor, então, confirma que seus 2 filhos o desobedeceram e comeram do fruto proibido. Isto está no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículos 8 ao 11. Tudo o que fazemos, nada está encoberto para Deus. E por isso, todas as nossas ações, de bem ou de mal, serão reveladas publicamente. Não adianta enganar o seu próximo, pois jamais enganaremos a Deus. Por último, a última etapa, então, da queda do homem no Jardim do Éden, nós temos a defesa humana. A defesa de Adão e Eva para o episódio é pífia, sem respaldo moral, estapafúrdia, pois humanamente é impossível justificar o pecado. O primeiro casal criado em sua degradação moral, putrefatos espiritualmente, se utilizam da mentira
e de se acusarem mutuamente, colocando a culpa um no outro. Isto está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 12 ao 13. Não podemos fugir de nossas responsabilidades espirituais. Se pecarmos, temos um advogado para nos justificar, desde que venhamos assumir a verdade e nos arrependermos dos malfeitos sem acusar a outrem, pois a acusação infundada com transferência de responsabilidade é obra maligna. Vamos agora para o item número 3 da lição, as consequências do pecado. Deus é amor, mas também é um Deus de justiça. E pela desobediência realizada pelo casal adâmico, proclamou severas sentenças sobre todos os agentes da criação, que até hoje gemem. A um só tempo, estas sentenças foram: primeiro, para a serpente, por ter deixado Satanás se incorporar em seu ser para promover a tentação e a queda de Adão e Eva, a serpente foi sentenciada a rastejar sobre o pó da terra. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e os és entre todos os animais selváticos. Rastejará sobre o teu ventre, e comerá pó todos os dias da tua vida. O diabo também foi sentenciado. Esta sentença está implicitamente em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a partir de uma reestruturação de sua escrita, poderia ser entendida assim: Satanás sempre será contra o homem e contra Cristo, procurando destruí-los ou matá-los. Porém, Cristo pisou na cabeça de Satanás, condenando eternamente a viver no lago de fogo e enxofre, livrando de suas malignas mãos toda a humanidade, ou seja, os seres humanos, condenados eternamente a viver afastados de Deus, mas que agora pode se reconciliar e alcançar a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. E para isso, Jesus, descendente de mulher, foi ferido de morte e morte de cruz do Calvário para salvar a humanidade. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Um outro agente da criação que foi sentenciado, Eva. A mulher, em seu parto natural, passa a ter as suas dores multiplicadas, pois em sua essência, qualquer pecado cometido sempre traz em seu bojo dores, e a mulher passa agora também a ser totalmente dependente de Deus. Gênesis capítulo 3, dependente de Deus e também dependente de Adão. Gênesis capítulo 3, versículos 16 diz: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ou seja, totalmente dependente de Adão, seu marido. Outro agente foi a terra. Pela desobediência, a terra foi amaldiçoada. E agora passa também a produzir espinhos, cardos e abrolhos, sendo estes espinhos os mesmos que foram utilizados para ferir a cabeça de nosso Mestre Jesus. Gênesis 3,17 diz:
A Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordeno, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Por último, nós temos aqui Adão como sentenciado. Seu sustento alimentar, como acabamos de ler, passa a depender de seu próprio esforço físico e de muitas lutas para sobreviver. Foi decretada a sua morte física, retornando à sua parte material, o corpo para o seu ponto de origem, ou seja, o seu corpo então volta para o pó da terra. Gênesis 3,19 diz: no suor de teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E por último, foi decretada a sua morte espiritual através do impedimento de seu acesso à árvore da vida, sendo concomitante expulso do paraíso e assim destinado a viver separado e sem comunhão com Deus. Isto para Adão. Foi decretada a sua morte eterna. Então, nós temos a morte física, foi decretada a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, isto é, a extensão de sua condição permanente de separação de Deus, condenado eternamente a viver no lugar de tormentos e sofrimentos. Gênesis 3, 22 a 24 diz: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. A tentação de Adão e Eva no Éden foi o grande teste para verificarmos se a natureza humana era capaz de resistir ou não aos seus próprios desejos e ao diabo. Logo, este episódio nos ensina, em primeiro lugar, que a tentação nunca terá como fonte o próprio Deus e que nós, tendo a nossa vida presidida pelo Espírito Santo, podemos resistir ao diabo e vencer o mundo. O item 4 da lição, o último item, nós temos a necessidade de salvação da humanidade. Toda a humanidade ela é pecadora, por herança do pecado original de Adão e Eva, isto é, a desobediência a Deus. Pois, segundo a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte física, espiritual e eterna. E é nesta condição que todo e qualquer ser humano carece da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. E Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz que o salário do pecado é a morte e que toda a humanidade carece da glória de Deus. Deus é misericordioso e demonstrou o seu profundo amor para com o homem quando prometeu a vinda de um Salvador e tipificou o modo de salvação do homem pela morte e pelo sangue de um cordeiro, ao substituir as vestes de Adão e Eva, feitas de folhas de figueira, por vestes feitas de peles de animal. Este cordeiro salvador se consolidou na vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, na forma de homem, para morrer na cruz do Calvário e ter o seu sangue derramado para perdão dos pecados da humanidade e para conceder a vida eterna. Concluindo então a nossa aula de hoje, nesta lição, aprendemos que o conceito de pecado se resume à transgressão da lei de Deus, isto é, não obedecer aos preceitos e à vontade do Senhor.
Identificamos que o pecado teve origem inicialmente por meio de Lúcifer, Satanás, que ousou de forma soberba tomar o lugar de Deus e ainda promoveu a rebelião de um terço dos anjos criados contra o Senhor. Vimos que foi no Jardim do Éden que o pecado foi caracterizado pela desobediência de Adão e Eva à ordenança do Senhor de que não comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Identificamos também na lição todas as etapas da queda do homem, o sedutor e a sedução, a infração da ordem divina, o inquérito divino e a defesa humana, bem como as consequências das ações pecaminosas dos diversos agentes envolvidos no cenário do Jardim do Éden, onde a serpente ela iria rastejar no chão pelo resto de sua vida. Satanás, sentenciado ao lago de fogo e enxofre, a terra, sentenciada a produzir cardos e abrolhos, Adão, sentenciado a viver do suor de seu rosto, e Eva, a sofrer dores de parto e depender integralmente do seu marido. Adão e Eva foram sentenciados de forma concomitante à morte física, espiritual e eterna. Finalmente, na lição, conhecemos sobre a necessidade da salvação da humanidade, da condenação eterna por meio de Jesus Cristo. Ou seja, a necessidade da salvação da humanidade, da condenação eterna. E isto somente por meio de Jesus Cristo. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 4, a realidade bíblica da salvação. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.